Nós vamos começar agora o estudo de algoritmos para resolução do problema de programação estocástica inteira em dois estágios. Essa apresentação ela se baseia no conteúdo que é apresentado no livro-texto do Birge Louvois, segunda edição, especificamente as seções 7.1, 7.2, 7.4 e 7.6. Então, recordando, o problema de programação estocástica em dois estágios está aqui colocado, e no caso que é objeto de estudo nesse conjunto de aulas, nós vamos considerar o caso em que o problema de programação estocástica de dois estágios é inteiro. Isso significa o quê? Que o conjunto de variáveis de segundo estágio necessariamente vai impor restrições de integralidade. Então, o domínio do problema de programação estocástica aqui para um determinado x, ele está, do problema de segundo estágio, né? Ele está sendo definido como y em y grande. Esse y grande vai ser necessariamente um conjunto que em alguma medida impõe restrições de integralidade às variáveis y. Se não em todas, pelo menos em um subconjunto delas. E as variáveis de decisão de primeiro estágio, elas poderão ou não ser restritas a assumirem apenas valores inteiros. Nós vamos discutir os dois casos, né? Dependendo da situação, nós vamos ilustrar o caso em que essas variáveis também são inteiras, ou binárias, por exemplo, e eventualmente a gente vai simplesmente discutir o caso em que apenas as variáveis de segundo estágio são inteiras e as de primeiro estágio são contínuas. Tá? Então, esse é um ponto fundamental aqui. As y sempre, né, o conjunto y no segundo estágio, a gente sempre vai ter alguma restrição de integralidade. Bom, como de costume, para uma determinada realização do vetor de variáveis aleatórias, uma realização XI, e uma determinada variável, atribuição de valor, né, para a variável de primeiro estágio, Q de x de xi é o mínimo que o problema de segundo estágio assume para essa tupla x e xi. Né? E a expectativa dessa quantidade, né, a expectativa em si, é o valor da função recurso. E a gente usa isso, como a gente já discutiu basicamente o curso todo, para formular o problema determinístico equivalente, que está aqui colocado para o problema agora de inteiro estocástico inteiro de dois estágios. Né? Então nós temos as restrições de primeiro estágio, que são ax igual a b, e x pertencente a x grande. Eventualmente x grande está impondo restrições de integralidade. Em alguns casos a gente vai assumir que isso pode não ocorrer. Né? Mas esse conjunto aqui sempre vai impor restrições de integralidade a algumas das variáveis y. Né? Então essa é a forma do determinístico equivalente que a gente já viu e que se aplica aqui também para o caso do problema estocástico inteiro de dois estágios. A questão central é que, diferentemente do caso de dois estágios contínuo, as variáveis de primeiro estágio x e as variáveis de segundo estágio y contínuos, né, que foi o caso que a gente tratou anteriormente, essa função recurso ela tinha propriedades bastante desejáveis que ajudavam no desenvolvimento de algoritmos de solução. Né? Agora, no caso havendo integralidade das variáveis, né, y, que é o caso que a gente está forçando para que sejam necessariamente inteiras, a gente não dispõe de propriedades muito desejáveis que facilitam o desenvolvimento desses algoritmos. Então, todas as complicações existentes nos casos que nós estudamos até o L-shaped contínuo, né, o método de decomposição de Benders para a programação estocástica de dois estágios, todas aquelas dificuldades existem aqui e a gente acrescenta mais algumas relativas a essa dificuldade essa carência de propriedades da função recurso. Né? Então, por exemplo, a forma de dualidade que a gente empregou no caso linear contínuo, ela não se aplica aqui. A gente não tem dualidade em programação linear aqui. Né? Esse problema de segundo estágio ele não é um problema de programação linear. Eu não consigo usar a dualidade de programação linear para escrever um corte e levar esse corte para o primeiro estágio. Né? Tem que usar outro argumento. É difícil da gente encontrar um par dual forte,
para o problema de segundo estágio, né? No caso contínuo, o problema de programação linear ele admite um dual de programação linear forte, né? Onde vale a dualidade forte. Então isso resolvia o nosso problema de escrever cortes. Então tudo isso se traduz em dificuldades, né? Para a gente escrever cortes fortes para caracterizar essa função recurso, né? E se a gente pensar que se a gente atribuir um valor x chapéu e uma realização xi para as variáveis aleatórias, avaliar essa quantidade aqui, ó, requer a solução de um problema de programação inteiro, né? Que, exceto em casos muito particulares, em casos em que esse problema é um problema de transporte, tem alguma estrutura, esse é um problema de difícil resolução, né? Normalmente são problemas NP difíceis. Então isso complica muito o desenvolvimento desses métodos, aumenta muito o custo computacional e uma característica adicional é que pouca ou nenhuma possibilidade de fazer o warm start existe, né? Se você tem uma solução para um cenário, muitas vezes você conseguia, no caso contínuo, né, com poucas operações de pivoteamento método simplex, resolver o segundo estágio para um outro cenário a partir de uma solução do primeiro estágio, a partir de uma solução de segundo estágio para outro cenário, né? Isso a gente chama de warm start. Nesse caso aqui, sendo problemas de programação inteira, você praticamente perde essa possibilidade de fazer um aquecimento, de dar um bom ponto de partida para a resolução do problema de segundo estágio, tendo resolvido algum problema de segundo estágio para um cenário diferente anteriormente resolvido. As relaxações do conjunto X e Y, relaxações contínuas do conjunto X e Y, vão ser respectivamente designadas por X barra e Y barra. Então, por exemplo, se no conjunto de variáveis de segundo estágio eu tiver uma variável YJ que é originalmente definida como uma variável binária, nessa relaxação Y barra, essa variável passa a assumir o valor, qualquer valor contínuo entre 0 e 1, e não mais apenas os valores discretos 0 ou 1. Né? E a relaxação contínua, né, dessa quantidade aqui, que é o valor da função objetivo de segundo estágio, para um cenário X, para uma decisão de primeiro estágio X e uma variável, uma atribuição para a variável aleatória xi, essa quantidade aqui, né, c de x de xi, que é o mínimo dessa quantidade, agora substituindo o y, ao invés de y em y grande, por agora y em y grande barra, né, nessa relaxação contínua, esse então é o valor da relaxação contínua do problema de segundo estágio, né? E se a gente agora tomar a expectativa disso em xi, né, a gente tem então essa relaxação da função recurso do problema de segundo estágio. Então, claramente, a gente sabe que c de x, né, limita inferiormente, c de x limita inferiormente a função q de x. Por quê? Porque para um determinado x fixo e um determinado xi no suporte, a gente sabe que o domínio deste problema aqui, ó, contém o domínio deste problema, né? Uma vez que y chapéu contém y. Então, claramente, c de x de xi é menor ou igual a q de x de xi, e se agora eu tomar a expectativa dos dois lados, né, eu preservo a desigualdade, né? Bom, a utilização da relaxação contínua para o problema de programação inteira estocástica nos permite transportar os cortes de Benders para o problema de dois estágios linear para serem usados no problema de programação inteira dois estágios, né? Ou seja, os cortes de otimidade que a gente discutiu, né, ou seja, para essa relaxação contínua do problema, eles são válidos para o problema de programação estocástica. Isso decorre de dois aspectos, né? O domínio do problema de programação estocástica está contido no domínio do problema de programação estocástica
contínua, né? O inteiro está contido no contínuo, e a função objetivo do problema, né? A função que a gente está aproximando no problema a contínuo, né? Limita inferiormente a função recurso. Então, as funções que a gente gera, né? Os cortes de otimalidade, por exemplo, que a gente gera para aproximar isto aqui, né? São válidos para aproximar isso daqui, né? A gente está fazendo uma aproximação por baixo dessa função, né? Com os cortes de otimalidade que a gente gera. Então, os cortes de viabilidade, eles são válidos, né? Por causa dessa condição aqui. Então, essa condição 1 aqui implica que os cortes de viabilidade são válidos, né? São válidos. E essa condição aqui nos diz que os cortes de otimalidade também podem ser usados, também são válidos, né? Também são válidos. Então, quais são as estratégias de natureza exata que se emprega para resolver os problemas de programação estocástica 2 estágios que tem variáveis inteiras, né? Em uma primeira etapa é muito comum a gente resolver o problema de programação, a relaxação contínua desse problema, né? Relaxando a integralidade das variáveis de segundo estágio e as de primeiro estágio, caso existam, né? Então a gente aplica o método de decomposição que foi visto, o L-shaped ou método de decomposição de Benders, e a gente calcula então a relaxação linear desse problema, e essa relaxação linear é válida para o problema de 2 estágios inteiro, né? Esses cortes são válidos, tanto de otimalidade quanto de viabilidade. E na sequência, a gente emprega alguma estratégia que normalmente compreende uma fase de branching, né? Tanto para segundo estágio quanto para primeiro estágio, quando o primeiro estágio for inteiro também, a gente faz branch and bound no primeiro estágio. E para resolver o problema de segundo estágio, a gente faz branch and bound, né? Pode ser uma estratégia, mas a gente sempre usa uma estratégia de reformulação, né? Seja dos cortes de otimalidade, né? Escrevendo cortes de otimalidade que explorem a integralidade das variáveis que estão sendo consideradas, né? Por exemplo, integralidade das variáveis x, você gera cortes de otimalidade inteiros, e também a gente reformula o problema de segundo estágio, que no caso nosso aqui sempre vai envolver variáveis, condições de integralidade, reformula de forma a melhorar a aproximação da envoltória convexa das soluções viáveis do problema de segundo estágio, né? Então a gente caracteriza aqui desigualdades válidas para melhorar essa qualidade dessa aproximação da relaxação contínua para o problema discreto no segundo estágio. Então essas estratégias que são normalmente utilizadas para os problemas determinísticos inteiros. Que vão ser adaptadas, né, para tratar o problema estocástico também. Então é branching mais reformulação das formulações, melhorar a qualidade da formulação, melhorar os cortes que são gerados, melhorar a descrição poliédrica desse conjunto de viabilidade das soluções inteiras. Então, tipicamente, para a solução do problema de programação estocástica inteira, a gente aplica o método de decomposição de Benders ou método de L-shaped para a versão contínua do problema, e a gente então obtém, ao final desse processo ou ao longo desse processo, uma sequência de problemas chamados por problema corrente, né? Em que a gente tem a variável θ aqui fazendo a aproximação da função recurso e os cortes de viabilidade e os cortes de otimalidade que foram trazidos da versão contínua do problema, né? Então essa é a figura que a gente dispõe após a aplicação do método L-shaped para o caso, para a versão contínua do nosso problema de programação estocástica. A partir de então a gente vai adotar estratégias de branching, né, para esse problema aqui, se a variável x, por exemplo, for uma variável inteira, e uma estratégia de reformulação, tá? E a gente vai resolver uma sequência desses problemas
desses problemas correntes, né, desses CPs, em um processo iterativo que é garantida finitude pelo fato das variáveis de decisão serem inteiras, né, pela integralidade das variáveis de decisão. Essencialmente é isso que garante a finitude desse processo. Então, basicamente, a gente usa o branch and bound, no caso, para particionar o domínio de X, por exemplo, caso o domínio de X, caso X seja discreto, a gente escreve, por exemplo, que X é a união de um conjunto X1 com um conjunto X2, né, e investiga sobre X1, investiga sobre X2 e toma o mínimo destes dois subconjuntos, né, estratégia usual de branch and bound. O branch and bound no domínio X só é feito caso, obviamente, haja integralidade das variáveis X. Agora, na reformulação, né, a reformulação, quando as variáveis X são inteiras, ela se dá por meio de escrever os cortes de otimalidade para levar em conta a integralidade das variáveis X. A gente vai ver um caso daqui a pouco. E também a gente, como eu mencionei, usa a estratégia de reformulação ou de produção de desigualdades válidas para melhorar a aproximação da envoltória convexa das soluções viáveis de segundo estágio. Isso para os problemas correntes, para esses CPs. E a gente também emprega a enumeração, né, o algoritmo branch and bound, para obter o recurso exato para uma determinada atribuição de variável de primeiro grau, de primeiro estágio, e para um determinado cenário no segundo estágio. Então são esses os instrumentos que a gente usa, mas sempre a gente vai ter um problema do tipo deste aqui em mãos, né, com um conjunto de cortes de viabilidade e de otimalidade. Alguns deles vieram da relaxação contínua do problema e outros vão ser adicionados especificamente para a variante inteira do problema, que é o problema que a gente vai resolver, né, que incorpora essa restrição de integralidade. Então, vamos discutir como que a gente especializa os cortes de otimalidade para um caso particular em que as variáveis de primeiro estágio, o conjunto X, também são restritas à integralidade. Então, o caso que a gente vai considerar aqui, tanto as variáveis de segundo estágio quanto as variáveis de primeiro estágio, nós temos restrições de integralidade a essas variáveis, tá? No caso particular que eu vou discutir aqui, as variáveis de primeiro estágio, elas não são apenas inteiras, não. Elas são binárias. Ou seja, todas as variáveis xj são binárias. Elas assumem valores discretos entre ou 0 ou 1. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai especializar os cortes de otimalidade, né, para esse caso. E, para tanto, a gente vai assumir que a gente dispõe de um limite inferior L para o mínimo da função recurso sobre esse conjunto aqui. Ó. Tá? Então, essa quantidade L é um limitante inferior para o recurso, para a função recurso, para qualquer x admissível para o primeiro estágio. Tá? Esse limite L ele não precisa ser um limite justo, mas é claro que se esse L for mais forte, quanto mais forte esse limite L for, esse limitante inferior for, melhor vai ser a qualidade do corte que a gente vai produzir daqui a pouco. Tá? E o que a gente vai assumir? A gente vai assumir que, dado uma solução x chapéu binária, não é? Um vetor x chapéu que tem n entradas 0, 1, esse conjunto S de x chapéu, que é um subconjunto dos índices de variáveis de primeiro estágio, né, que é N1, né, a gente usou a convenção de que o problema de primeiro estágio envolve N1 variáveis de decisão. E no nosso caso elas são todas binárias. Então esse x chapéu, que é um vetor em entradas 0, 1, S de x é o índice, é o conjunto dos índices das variáveis que em x chapéu estão em 1. Então, essa é a definição desse conjunto S de x chapéu. É o índice
os índices de 1 a N1 das entradas de X chapéu que estão no nível 1. E Q de S de X chapéu é o valor ótimo desta função recurso, Q de X, para X igual a X chapéu. Quer dizer, eu pendurei X chapéu no problema de segundo estágio, em todos os problemas de segundo estágio, resolvi cada um dos cenários no segundo estágio, tomei a expectativa, é o valor ótimo do recurso para X chapéu, né? Então, essa é a quantidade. E eu vou definir a diferença simétrica da variável x relativa a esse conjunto de índices S de X chapéu como delta de S de X chapéu. O que é isso? É a soma das variáveis de decisão, né, para os índices que estão em S de X chapéu, menos a soma das variáveis de decisão para os índices de variáveis que não estão em S de X chapéu. Então, quando nós temos variáveis de primeiro estágio, as variáveis x binárias, eu consigo escrever um corte de otimalidade que é chamado de corte de otimalidade L-shaped inteiro, que é esse corte que está aqui, ó, que é válido para o problema de programação inteira estocástica. O que ele me diz? Ele me diz o seguinte, olha, o recurso, a aproximação do recurso, a aproximação θ do recurso, é maior ou igual a essa quantidade aqui, ó, Q de S de X chapéu, menos o limite inferior, esse fator, vezes essa função delta de x, S de X chapéu, que é isso daqui, né? Isso aqui é delta de x de S de X chapéu, menos Q de S de X chapéu menos L, vezes a cardinalidade desse conjunto, menos 1, mais esse limite inferior. Então vamos ver por que essa desigualdade é uma desigualdade válida para o problema de programação inteira estocástica. Vamos tomar então um x a chapéu particular e o conjunto S de X chapéu associado, né? Quem que é esse conjunto, essa função delta de x, S de X chapéu? É a soma das variáveis xi para i pertencente a S de X chapéu menos a soma de xi para i não pertencente a S de X chapéu. Então, qual que é a primeira observação relevante? É que essa função aqui, ó, se eu colocar qualquer outro x como argumento dessa função aqui, ó, né, ela é uma função que mapeia nos inteiros, né, um ponto, um x chapéu, um x inteiro aqui, ela vai me dar uma quantidade que é limitada superiormente pela cardinalidade desse conjunto S de X chapéu, né? Então, se esse conjunto X que eu colocar aqui for exatamente o X chapéu, esse termo aqui, ó, vale cardinalidade de S de X chapéu. E esse termo aqui, ó, vale zero. Na medida que eu pegar, então, agora um conjunto, esse é o S de X chapéu. Na medida que eu pegar um conjunto, outro qualquer, né, eu pego o S de X tilde, ele vai ter alguns em comum, que vão estar aqui, né, e os demais, o que estão fora do X chapéu, né, eles vão deduzir essa quantidade. Então, essa quantidade aqui, de fato, essa função, se eu colocar como argumento um outro x aqui, essa quantidade é menor ou igual à cardinalidade do conjunto S de X chapéu. Bom, e o que acontece, então, se a gente colocar como argumento o próprio X chapéu nessa desigualdade aqui nossa? Então, esse termo aqui vai valer exatamente cardinalidade de S de X chapéu, esse termo aqui, né, que é a função delta, vezes isso.
Então, vai sobrar exatamente quanto? Uma vez isso daqui, né? Porque eu tenho cardinalidade de S de x chapéu aqui, o mesmo fator, cardinalidade de S menos 1. Então, isso aqui dá exatamente cardinalidade, dá exatamente esse fator aqui, ó, Q de S de x chapéu, que é o valor do recurso para x chapéu, menos L, vezes 1 mais L, que é igual a Q de S de x chapéu. Então, isso aqui é válido pela definição dessa quantidade aqui, né? Então, θ é maior do que essa quantidade aqui, ó, pela definição dessa quantidade. Então, ela vale, isso aqui é verdadeiro. Se x chapéu for pendurado no lugar de x para essa função aqui, ela vale. Agora, o que acontece se a gente colocar outro x qualquer lá? Bom, o lado direito dessa expressão em 3 aqui, ó, ou ela vale L, né, ou ela vale menor, alguma coisa menos que L. Por quê? Exatamente por causa dessa cardinalidade aqui, ó, né? Isso daqui vale no máximo, isso daqui para outro x vale no máximo essa quantidade. Pode valer isso aqui, cardinalidade de S de x chapéu menos 1 ou menos que isso, né? Então, na hora que eu agora escrever essa quantidade aqui, vamos apagar aqui para deduzir isso. Então, no melhor caso, né, no melhor caso, essa quantidade aqui vai valer exatamente quanto? Cardinalidade de S de x chapéu menos 1, isso daqui, né? Isso daqui. Que vai multiplicar quanto? Esse fator. Então, esses dois termos vão anular e o que vai sobrar? Vai sobrar L. Qualquer outra quantidade, se isso aqui for, ao invés de menos 1, for menos 2, né? Se esse termo aqui for, ao invés de menos 1, for menos 2, eu vou ficar abaixo de L. E como L é um limitante inferior válido para a função Q de x, para x, qualquer x no primeiro estágio, né? Então eu tenho a validade dessa desigualdade, que é a desigualdade chamada corte de otimalidade L-shaped inteiro. É uma especialização de um corte de otimalidade que usa a integralidade das soluções inteiras do problema, né? Essa função aqui, ó, está usando isso, né? Bem, reescrevendo o corte L-shaped inteiro, a gente tem essa expressão aqui, né? Eu só coloquei em evidência o fator, que é o valor do recurso ótimo, né, para x chapéu menos o limite inferior, que está multiplicando agora essa função delta, né, que é a variável nossa, menos a cardinalidade máxima para um determinado x diferente de x chapéu, né? Vamos dizer assim, mais L. Então, se a gente olhar isso aqui no plano, né, θ e delta, a gente pode ver isso assim, ó. Isso aqui eu vou representar como delta de x, S de x chapéu. E aqui nós temos S de x chapéu. Isso aqui acontece quando x é x chapéu, né? Então, quando isso aqui acontece, quanto que vale essa função θ? A função θ tem que ser maior ou igual exatamente a Q de S de x chapéu. Então, eu vou colocar aqui mais o ao alto, Q de S de x chapéu, né? Q de S aqui, subscrito S, né? S de x chapéu. Então, tá aqui. Agora, para uma unidade a menos, quanto que isso aqui vale? Quando isso daqui vale exatamente essa quantidade, isso aqui vale L, né? O limitante inferior aqui é L.
Então, vamos supor que esse limitante inferior seja maior que zero aqui, mas não precisa ser. Então, está aqui. Ó. Então, essa desigualdade linear em delta, né, me diz que o θ tem que estar para cima aqui. Né? Então, os valores admissíveis para θ, né, são os valores acima disso daqui, né, nesse valor. Essa que é a interpretação desse corte. Então, vamos ver um exemplo de uso dessa desigualdade L-shaped inteiro. Né? O que está aqui assinalado é o problema de segundo estágio, né, que vai receber uma determinada solução de primeiro estágio x-chapéu inteira. Esse caso aqui, nós temos uma variável aleatória com duas entradas, né, que são os termos do lado direito aqui dessas restrições de segundo estágio, e nós temos dois cenários possíveis, os dois cenários equiprováveis. Né? Então, nós queremos, no primeiro momento, encontrar um limite inferior para a função recurso, para poder utilizar o corte. E, em um segundo momento, no exemplo, nós vamos deduzir o corte de otimalidade inteiro para esse x-chapéu particular. Para obter o limite inferior, a gente pode observar o seguinte: se a gente voltar aqui a nossa função, nosso problema de segundo estágio, a gente pode imaginar o seguinte, que o valor de x, né, quanto menor for o valor de x que esse problema aqui receber, maior é a tendência que ele tenha a possibilidade de reduzir a função q de x de xi. Né? Então, a gente quer um x que seja tão baixo, tão pequeno quanto possível. Né? Então, por exemplo, x1 igual a x2 igual a zero, uma vez que a gente está assumindo que o nosso x é maior ou igual a zero. Né? E a gente gostaria que o xi fosse o maior possível para poder limitar superiormente gerar uma cota tão baixa quanto possível para o recurso, para esse segundo estágio. Né? Então, se a gente utilizasse esse cenário aqui exclusivamente com essa solução, a gente obteria a menor cota possível. Mas a gente quer estimar o recurso. Né? Então, a gente vai considerar os dois cenários, o cenário 1 e o cenário 2, com uma solução de primeiro estágio que é a mais favorável para reduzir o custo de segundo estágio e aí estimar essa quantidade L. Então, é o que está colocado aqui, né, para estimar esse limitante inferior para a função Q caligráfico de x, a gente pode perceber o seguinte, que na medida em que o lado direito dessas desigualdades, né, for grande, né, a gente tem a tendência a gerar uma relaxação contínua, por exemplo, ou uma relaxação inteira para o problema de segundo estágio, que é uma relaxação que assume valores menores. Então, a gente vai assumir a condição mais favorável para isso, que é o x-chapéu igual à origem, 0, 0. A gente pode considerar tanto a relaxação contínua para o problema, né, quanto a resolver o problema à otimalidade. Né? Então, a gente passa a solução x-chapéu igual a 0, 0 e resolve cada um dos dois cenários, o xi1 e o xi2, com a relaxação contínua do problema. Né? E a outra alternativa é que a gente resolva cada um dos cenários com o problema inteiro, né, a partir desse ponto 0, 0. Né? A gente vai obter uma cota que é um pouco melhor. Por quê? Porque a gente não está relaxando a integralidade. Mas a gente pode adotar qualquer uma dessas duas estratégias para escrever o corte. Se a gente utilizar a relaxação contínua, esse valor de L, a gente vai gerar um corte mais fraco. E se a gente utilizar esse valor de L, a gente vai utilizar um corte um pouco mais forte. Tá? Mas para a ilustração do método, tanto faz qualquer um dos dois, são valores válidos que podem ser utilizados. Então, o que foi feito aqui? Como que esses valores foram obtidos? A gente utilizou o xi1 e o xi2 com a relaxação contínua,
do segundo estágio, formulado para x chapéu igual a 0,0. Aí a gente obteve esse valor aqui. E esse valor foi obtido utilizando isso daqui e isso daqui, sem relaxar a integralidade. A gente resolve o problema inteiro associado ao problema de segundo estágio para os dois cenários. E faz a ponderação, né? Tanto aqui quanto aqui. A gente faz a ponderação da função objetivo por meio, né? Vezes que de 0,0 que 1 mais meio de Q de 0,0 que 2. Né? No caso do problema inteiro é exatamente isso. No caso do problema contínuo, a gente está fazendo o que? Meio, né? De C de x chapéu que 1 mais meio de C de x chapéu que 2. É isso que está sendo calculado. Assim que foram obtidos esses dois valores aqui, ó. Este e este. Então, se agora a gente considerar não o ponto mais favorável, mas um x chapéu particular, um problema que tenha vindo do problema de primeiro estágio, quem é a função delta de x deste S de x chapéu? Bom, então quem que é S de x chapéu? S de x chapéu. Isso aqui é um conjunto dos índices das variáveis que estão em 1 no ponto x chapéu. O conjunto é o índice 2. Né? E o delta de x de S de x chapéu, então é x2, porque é o único que está em S de x chapéu, menos a soma de todos os outros que estão fora. São duas variáveis só, menos x1. Né? Então a cardinalidade desse conjunto é 1. Nesse caso, então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, o valor de L no corte, a gente vai utilizar a possibilidade de 1, a gente vai utilizar a relaxação contínua, né, que foi esse valor de 5,75 que está aqui. Ó, né? Então, 5,75 menos 5,75 é o valor do L que é utilizado no corte. Né? Então, o que a gente está mostrando aqui, isso aqui é o L. Né? Isso daqui é o L. Isso aqui é menos L e isso daqui é L. E o que a gente precisa calcular é o Q de S de x chapéu. Então, a gente precisa utilizar os dois cenários, resolver os dois cenários, a otimalidade com a solução passada pelo primeiro estágio. Então, essa solução de primeiro estágio vai alimentar o problema inteiro de segundo estágio relativo a esse cenário, que foi resolvido a otimalidade e nos deu essa cota aqui. Ó. Então, esse problema inteiro aqui para o primeiro cenário, com a solução 0,1 passando do primeiro estágio para o segundo estágio, vale menos 3. A mesma coisa foi feita para o cenário 2. Essa solução x chapéu 0,1 foi utilizada para formular o problema de segundo estágio e a solução ótima desse problema, que é 2,1, né, para o segundo estágio, me dá um recurso de menos 7. Ponderando isso aqui pelas duas probabilidades, que são, esses dois cenários são equiprováveis, menos 3 menos 7 dividido por 2, menos 5. Então, esse é o valor de Q de S de x chapéu. Então, reescrevendo o corte, o que a gente tem? Que θ é maior ou igual a 0,75 x2 menos x1 menos 5,75. Então, esse é o corte de otimalidade que, inteiro, né, que foi produzido para essa solução. E, em particular, 0,75 x2 é 1, x1 é 0, menos 5,75, isso aqui, o θ tem que ser maior ou igual a essa quantidade. Claro que nesse caso aqui a gente não está fornecendo o valor do θ chapéu, né? Mas o nosso mestre de Bendas tem um θ chapéu que deve ser comparado com essa quantidade, com esse lado direito aqui, né? Com esse lado direito que vem dessa atribuição. Se for violado, essa solução de primeiro estágio, ela vai ser cortada, você vai ter que reotimizar o problema de primeiro estágio, trazendo esse corte aqui de otimalidade para o problema de primeiro estágio.
do mesmo jeito que funcionou o método de L-shaped contínuo, funciona este daqui, né, reotimizando o primeiro estágio, se o corte de otimalidade tivesse sido violado. Nós vamos então apresentar o algoritmo L-shaped inteiro, considerando o caso em que as variáveis de primeiro estágio, as variáveis x, são variáveis binárias. Esse algoritmo foi proposto por Laporte e Louvot, e a versão que a gente discute aqui considera que o recurso é relativamente completo, ou seja, a gente não vai precisar de cortes de viabilidade. A gente ainda não discutiu como tratar cortes de viabilidade para o programa inteiro, né? A menos, claro, da relaxação contínua, que para essa relaxação contínua a gente sabe que basta a gente usar aquilo que a gente usava para o L-shaped dois estágios contínuo, né? Então, nesse algoritmo aqui, a gente não vai considerar a inclusão de cortes de viabilidade, porém, obviamente, eles são cabíveis se o problema não for um problema onde há recurso completo, né? A gente vai separar apenas cortes de otimalidade. No futuro, né, nas próximas aulas, a gente vai discutir como que esses cortes de viabilidade são formulados, considerando o caso que as variáveis de segundo estágio são variáveis inteiras, que é o caso que a gente assume aqui também, né? O algoritmo que a gente vai discutir é, na verdade, uma especialização do algoritmo Branch and Bound, que é o algoritmo Branch and Cut, que introduz cortes, né, desigualdades válidas, cortes para o problema ao longo dos nós da árvore Branch and Bound, né? E ele resolve uma sequência desses CPs, esses problemas correntes, e separa, então, ao longo desses CPs, cortes de otimalidade. No passo de inicialização, nós vamos atribuir a quantidade z underline em cima, né, um valor de mais infinito, porque essa grandeza vai armazenar um limite superior válido para o valor ótimo do problema. E a gente vai guardar um acumulador de cortes de otimalidade e um contador de subproblemas que vão ser resolvidos. Inicialmente, a gente tem uma variável θ que a gente vai atribuir qualquer valor a essa variável apenas para evitar que o problema vá para menos infinito quando a gente minimizar, né? Ele não vai ser efetivamente considerado nos primeiros cálculos, só na medida em que a gente introduzir um corte de otimalidade, porque de início ele é irrestrito. Então a gente atribui um valor qualquer a ele apenas para inicializar o método. E como em qualquer algoritmo Branch and Bound, a gente vai armazenar os subproblemas a serem investigados numa lista L. Então essa aqui L é a lista de subproblemas a investigar. O algoritmo vai ser o problema vai ser considerado resolvido quando essa lista for vazia, foi detectada vazia em um determinado momento no algoritmo, né? De início, essa lista vai ser inicializada com o subproblema inicial, né? A relaxação contínua do nosso problema de programação inteira estocástica, né? Sem particionamento algum das variáveis inteiras do problema. E, claro, a gente precisa previamente ter determinado um parâmetro L, né? Um valor L, para o recurso para poder inicializar o algoritmo, uma vez que esse método é baseado nos cortes inteiros, né, de otimalidade inteiros. Então, feita o passo 0 de inicialização, o algoritmo compreende um passo 1 que corresponde à seleção de um subproblema nessa lista. Então, a gente vai identificar por meio de um critério habitual, né, em algoritmos Branch and Bound, profundidade, ou melhor, primeiro, aí vai identificar um nó ou subproblema de L para atacar ou para resolver. Se essa lista for vazia, significa o quê? Que o melhor limite inferior e o melhor limite superior que nós dispomos para o problema após essa investigação são as soluções ótimas, nos permitem resolver o problema de forma ótima, né? O melhor limite superior, caso de minimização, vai nos dar a função objetivo ótima do problema. Então, nesse caso, a lista sendo vazia, a gente vai concluir o algoritmo. Caso contrário, a gente vai incrementar o contador de V, que é o contador de subproblemas que são investigados. E a gente vai escolher, então, um subproblema, né? Claro, essa lista aqui não é vazia, a gente tem condição de escolher um subproblema P, a gente está chamando de P caligráfico, como o
problema corrente CP. Uma vez que esse problema é escolhido, a gente resolve esse problema corrente, né? Se esse problema for inviável, eu vou retornar ao passo anterior para poder escolher outro nó, né? Eu descarto esse nó, eu podo esse nó por inviabilidade, como a gente faz normalmente em algoritmos branch bound. Quer dizer, se o problema CP for inviável, o subproblema é declarado inviável e a gente retorna para a lista para escolher outro problema para atacar. Agora, se ele for factível, eu vou assumir que XV e θV são uma solução ótima desse problema corrente. Tá? Então, o problema que eu estou resolvendo, na verdade, é um problema de programação linear com alguns cortes de otimalidade, né? Aquela estrutura que a gente viu do problema CP. Se ele for inviável, eu saio dele e volto para o passo anterior, para o passo 1, para poder escolher outro nó, outro subproblema. Se não, ele foi otimizado, ele admite um otimizador, e XV, θV é a solução que esse mestre, né, que o problema CP está nos fornecendo. Né? A primeira coisa que a gente vai verificar é o seguinte: se a gente pode podar esse nó, se a gente pode evitar continuar investigando esse problema corrente, esse CP, por uma dedução de limites, né, por uma poda por limites. Ou seja, se é o custo da solução de primeiro estágio relativo às variáveis x, mas essa aproximação θV do recurso, se isso superar o custo, o limite superior válido do problema, a gente pode podar esse subproblema, né, por otimalidade, por limite. E nesse caso a gente volta ao passo anterior, passo 1, para escolher um novo subproblema. Por quê? Essa quantidade aqui, ó, né, o θV, a tendência é que ela seja menor que o valor verdadeiro do recurso. Então, se com essa quantidade, que é uma aproximação por baixo do recurso, né, do recurso para aquele problema, isso aqui já acontece, se eu tivesse o recurso verdadeiro, obviamente, isso aqui iria acontecer. Então, eu posso podar, seguro podar esse nó, nesse caso. Né? Se essa solução aqui for uma solução que não é inteira, a gente procede também da forma usual, né, e pode criar dois novos subproblemas para esse nó, fazendo branching em alguma variável fracionária desse problema, introduzindo essa variável introduzindo os subproblemas obtidos decorrentes de branching. Então, esse passo aqui é um passo de ramificação. É um passo de ramificação que ocorre quando existe alguma entrada não nula, né? Não inteira da variável de primeiro estágio. Tá? Então, sempre que houver uma variável não inteira, faça a implementação do branching. Né? Esse branching pode ser em branching variáveis, por exemplo, ou outra estratégia de branching. Mas o fato é que a nossa lista, quando essa ramificação ocorre, eu ganho pelo menos dois novos problemas para a lista. Então, eu elimino subproblemas da lista no passo 1, escolhendo alguém para investigar, e abasteço a lista com novos subproblemas sempre que eu faço branching. Agora, se essa solução XV, né, que a gente acabou de verificar aqui, perdão, esse vetor aqui está indicado x barra, mas ele, na verdade, ele está dizendo que é XV, né? XV. XV é o vetor que foi considerado aqui, ó, tá? Então, na verdade, isso aqui é XV. Então, se XV for uma variável, for um vetor inteiro, o que eu vou fazer? Bom, aí eu vou gastar tempo resolvendo
os problemas de segundo estágio para esse problema aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular essa função recurso para esse ponto. O que significa isso? Que para cada cenário eu vou ter que resolver o problema de segundo estágio associado. Então, esse passo aqui, ó, como esse passo é um passo caro, eu só vou gastar tempo com ele quando essa solução XV, né, do meu mestre, for uma solução inteira, né? E na medida que eu obtenha a solução para cada cenário, né, que na medida que eu resolva isso aqui, ó, para cada um dos cenários, eu tenho isto daqui e eu tenho os vetores y, k associados a cada um desses subproblemas. Mas essa solução, eu estou admitindo aqui que eu tenho recurso relativamente completo, eu tenho como construir uma solução viável nova, que eventualmente vai aprimorar a minha melhor solução viável. Então, nesse passo aqui, ó, eu tenho condição de aprimorar a melhor solução viável do problema. Muito bem. Então, assumindo que esse passo 5 tenha sido resolvido, o que nós vamos fazer? Nós vamos verificar a necessidade de trazer para o problema de primeiro estágio, que nos propôs essa solução aqui, cortes de otimalidade L-shaped inteiros. Como que eu vou verificar isso? O mestre nos passou XV e nos passou θV, que é a aproximação do recurso. Se essa aproximação do recurso pelo menos iguala o recurso verdadeiro, o valor do recurso verdadeiro, eu não tenho nada a fazer aqui. O recurso está corretamente precificando a solução de segundo estágio. Então, eu vou retornar para o passo 1 e vou podar esse nó. Esse subproblema foi resolvido, não tem mais nada ali a fazer. Agora, se isso não acontecer, significa que esse θV ele é uma subestimativa do recurso verdadeiro. Então, eu vou introduzir um corte de otimalidade inteiro, que nós vimos, para essa quantidade aqui, ó, que é exatamente isso daqui. Atualizo o contador de cortes inteiros, e agora eu tenho uma formulação aprimorada para o problema corrente P. Esse problema corrente P era o problema corrente P que eu tinha antes, mais esse corte de otimalidade que eu acabei de introduzir no problema. E com isso, eu volto ao passo em que eu reotimizo o problema CP, e verifico se a solução θVXV se é fracionária. Se é fracionária, eu tento fazer branching. Se for inteira, eu volto para o passo 5 e repito o processo de calcular o recurso. Então, nesse passo aqui, a gente verifica a necessidade de introdução de um corte de otimalidade L-shaped inteiro e, posteriormente, retorno para o passo 2 para a reotimização do problema pós-inserção desse corte de otimalidade.